E aí, pessoal, quantas vezes você já se perguntou de onde sai o valor de um condicionador de banda larga? O que é esse valor? O que é o valor de lambda? Então, pessoal, vem comigo que eu vou te explicar. Bem, a gente acabou de olhar o valor de lambda lá no condicionador. Agora está na hora de entender de onde sai esse valor, o que significa o valor de lambda. Mas antes disso, a gente tem que entender que um motor de combustão interna ocorre a combustão. E a análise do valor de lambda é nada mais, nada menos do que a análise desse valor da combustão. Na combustão, a gente já falou para vocês em outros vídeos que ela é baseada em 3 elementos fundamentais, ou seja, o ar, o combustível e fonte de calor. Esses 3 elementos combinados vão gerar a reação química chamada combustão. Porém, o que importa para o valor de lambda é a relação ar-combustível e a gente vai entender melhor agora. Então, esse valor de lambda aqui é simbolizado por essa letra grega que está aqui na cor preta. Ele é obtido através dessa equação que a gente está vendo aqui, que é a relação ou a divisão entre o AF real e o AF estequiométrico. O AF real é a análise da combustão ou dos gases oriundos da combustão feito pelo sensor de oxigênio, ou seja, ele vai fazer a análise, vai ver a quantidade de oxigênio livre e vai nos determinar lá o AF real. Já o AF estequiométrico, ele é a relação entre a massa de ar e a massa de combustível com um equilíbrio perfeito, para uma combustão completa. E a gente tem como calcular e a gente vai explicar como a gente calcula esse AF estequiométrico. Mas antes disso, eu preciso trazer para vocês alguns exemplos para a gente entender o conceito de lambda antes de aprender aí de onde sai o valor estequiométrico. Então vamos lá. Se a gente pega aqui, por exemplo, o meu sensor de oxigênio está medindo um AF real de 12,5 partes de ar para 1 de combustível. E o estequiométrico da gasolina pura, ou seja, sem a presença de álcool, ele é em torno de 15,08. Então, se eu divido 12,5 por 15,08, eu tenho um lambda 0,83. Então, aí que está o valor de lambda. Aquele valor, como vocês estão lendo lá, é obtido através dessa relação, né, entre o AF real e o AF estequiométrico. Porém, quando a gente tem valores idênticos, eu tenho o lambda 1, que é o lambda estequiométrico, né? 15,08 dividido por 15,08. Quando a gente tem lá um valor de AF real superior ao valor de AF estequiométrico, esse valor é maior do que 1. Então, 16 dividido por 15,08 dá 1,06. E aí a gente tem que entender um outro conceito importante. Quando a gente usa como base, como um alvo, como referência o nosso lambda 1, que seria o estequiométrico, tudo que for abaixo de 1 é considerado mistura rica, ou seja, abaixo de 1, mistura rica. Tudo que for acima de 1 é mistura pobre. Então, é importante entender essa relação, o que é pobre e o que é rico. Porém, a gente está usando como referência ou como nosso alvo o lambda 1. Eu poderia ter o lambda de máxima potência da gasolina, por exemplo, 90. E aí a minha referência muda. Se eu tenho 94 é pobre, se eu tenho lá 88 é rico. E é isso que a gente tem que entender, né? Qual é o conceito de rico e pobre? Está bem relacionado ao qual o nosso alvo, qual o nosso objetivo. Aqui nós estamos falando de estequiometria, então é o balanço perfeito, que é quando a gente tem aí a mesma quantidade lá do valor real pelo valor estequiométrico. Vamos agora entender a próxima etapa. O que a gente comentou? Que para a determinação desse balanço da combustão e valores estequiométricos, a gente tem que ter o que a gente chama lá do AF estequiométrico. A gente já entendeu que o AF é uma relação entre a massa de ar e a massa de combustível. Porém, o nosso ar atmosférico ele não é composto só por oxigênio. Então, a massa molar do ar atmosférico ela é composta mais ou menos 21% de oxigênio, 79% de nitrogênio.
Essa relação, se a gente dividir no 79 por 21, eu tenho 3,76 partes de hidrogênio para uma de oxigênio. Então essa é a relação no nosso ar atmosférico, sendo que a massa atômica do oxigênio é 16 e a massa atômica do nitrogênio é 14. Então, se a gente for fazer lá um cálculo da nossa massa molar, multiplicar a massa atômica pela proporção, então nós temos aqui 16 vezes 2, que são 2 moléculas de oxigênio, mais 3,76, que é o valor da relação, vezes 14, multiplicado por 2, que eu tenho também N2, isso vai dar 137,3, ou 0,3. Porém, é o seguinte, o ar atmosférico ele não é composto somente por oxigênio e nitrogênio, tem outros gases. Então, para a gente acertar esse balanço, esse valor pula de 3,76 para 3,77. E aí, o nosso valor pula de 137,3 para 137,6, para a gente poder entender aí qual é a massa molar do ar, ou seja, a massa molar do ar atmosférico mais próximo do ar real é em torno de 137,6. Agora a gente tem que entender uma outra questão. Nós falamos primeiro do ar, agora a gente vai falar do combustível, da massa do combustível. E o combustível ele é feito de hidrocarbonetos e quando o combustível é oxigenado, ele também tem a presença do oxigênio. Então, eu tenho aqui a massa atômica do nosso carbono, a massa atômica que é 12, a massa atômica do hidrogênio que é 1 e a massa atômica do oxigênio que é 16. Quando a gente pega, por exemplo, gasolina pura, atualmente assim, as fontes atuais dizem que gasolina é C8H18, ou seja, eu tenho 8 moléculas de carbono e 18 moléculas de hidrogênio na combinação da fórmula química do combustível gasolina pura. Porém, para facilitar o nosso cálculo, a gente vai usar a fórmula simplificada. Se eu dividir 18 por 8, eu tenho 2,25. Então vai ser um CH 2,25, é o valor que a gente vai utilizar para gasolina pura. Então, para a gente poder continuar o nosso raciocínio, como exemplo, podemos usar a fórmula química da gasolina pura, sem álcool, para obter o valor de AF estequiométrico, que é 2,25, a gente já viu de onde é que sai a fórmula simplificada. Se eu aplico, como a gente já aprendeu lá, né, que para achar o AF é a massa de ar pela massa de combustível, tudo na equação aqui é a massa de ar em quilos e aqui é a massa de ar, a massa de combustível em quilos embaixo. Então, se eu aplico agora os valores lá, o 137,6 a gente aprendeu de onde é que saiu, o 2,25 também, porém na nossa equação tem o Z que não existe no combustível gasolina pura. Então esse valor aqui vai ser zero. Então o resultado dessa equação é 215 dividido por 114. Isso vai me produzir uma proporção de 15,08 para 1, que é aquele valor que eu passei para vocês ali quando a gente trouxe os exemplos de lambda. Aqui tem um blog, tá? A gente vai colocar no vídeo para vocês da Fórmula 1 que eu achei muito interessante, que ele é de 2018, mês 9 de 2018. Ele mostra uma outra forma da gente calcular a mesma coisa que a gente está obtendo aqui. E ele mostra a equação, a fórmula e como que a gente faz a equação da combustão. E aí uma explicação um pouco mais química, mas é bem interessante se vocês tiverem curiosidade de ver uma outra explicação. Vocês podem pegar nesse blog que vai estar no link do vídeo. Agora a gente tem uma outra observação que a gente quer passar para vocês, que no Brasil a gente não tem gasolina pura. Nós temos gasolina com adição de etanol. Essa gasolina, também chamada de gás ROL, ela tem uma proporção que varia entre 22% e 27%. Eu consegui a fórmula simplificada do gás ROL ou do E22 para mostrar para vocês aí como muda, né, esse valor estequiométrico com a presença do combustível oxigenado. Então, eu teria lá um CH205 e um O 0,07. Jogando isso para a equação, vai me produzir, a gente já aprendeu como é que faz essa equação, né? Joga os valores lá em Z, que seria em verde 0,07, em vermelho 2,05.
Jogando isso para a equação, eu vou ter uma relação ar-combustível de 13,4 para 1. Consequentemente, eu tenho uma necessidade de uma relação, uma quantidade menor de ar para a mesma quantidade de combustível. E a gente vai entender o que isso vai interferir no valor de lambda agora, e eu vou comparar as duas coisas. Imagine o seguinte, tá? Nós temos um carro lá que estava calibrado, ou seja, ele estava acertado para gasolina pura, e eu coloco E22. Se eu mantenho as proporções, o mesmo tempo de injeção, o que vai acontecer? Se eu tinha lá 12,5 dividido por 15,08 e agora eu tenho o mesmo 12,5, porém com 13,04, o lambda altera de 0,83 para 0,93. Ficou mais pobre. Aqui eu tinha lambda 1, passou a ser 1,12. Aqui eu tinha lambda 1,06, passou a ser 1,19. Ou seja, toda vez que tiver a adição de combustível oxigenado, por exemplo, etanol numa proporção maior, a tendência é gerar um empobrecimento da mistura. Consequentemente, se eu não tiver uma mudança no meu tempo de ação, uma mudança na calibração do meu sistema, eu posso ter um empobrecimento da mistura. E o inverso também, se eu tenho lá E22 e passo a aplicar gasolina pura, eu também vou ficar com uma mudança. Aqui eu vou empobrecer e no contrário eu vou enriquecer. Então, essa é a dica de hoje, falando aí sobre valores de lambda. Espero que vocês tenham gostado desse material. Se você curte o nosso trabalho, dá um like para nós, inscreva-se no nosso canal e se você tiver alguma dúvida ainda sobre esse assunto, deixe as suas perguntas aqui embaixo. Muito obrigado!